Boa noite ou bom dia. Esta é a nossa segunda aula de delitos. Já vimos na aula passada uma introdução geral aos delitos privados em Roma. Vimos a diferença entre delitos privados e crimes públicos. E hoje vamos tratar do primeiro delito privado que ainda existia na Roma republicana. É o delito de iniúria, o delito de injúria. Vamos, então, projetar a vocês, alunos do primeiro ano, tanto alunos meus do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da USP, como aos meus alunos da Faculdade de Direito Municipal de São Bernardo do Campo, também pública. Vamos apresentar, então, a tela inteira com o quadro dos delitos privados. Obrigações significa que existem, então, relações entre credores e devedores. Se alguém sofre um delito, poderá exigir do agressor, do infrator, uma multa, um pagamento, uma indenização, uma multa-ressarcimento, já que os romanos não distinguiram com clareza se trata de multa ou se trata de ressarcimento, e na verdade é sempre as duas coisas, com um predomínio da noção de punição, de multa. Então vamos ao primeiro dos delitos privados. É o delito privado sobre o qual nós temos mais dados, porque muitas fontes chegaram para nós. Vamos analisar cada uma dessas fontes que explicam o delito de injúria. Antes, eu quero responder a alguma dúvida que surgiu. Nesse meu quadrinho explicando as noxe, ou seja, os crimes no sentido mais antigo da palavra, do período pré-clássico, eu fiz referência a pax deorum, ao saceresto e a consacratio, mas não expliquei tão bem. Ficou faltando essa explicação. A ideia de paz dos deuses aparece em toda a literatura latina, aparece no mundo antigo, como sendo uma reminiscência, uma lembrança da situação dos primeiros homens, a situação das sociedades mais primitivas que tinham sido criadas, que tinham sido desenvolvidas na Terra. Então, nas mitologias antigas, você vai encontrar isso tanto no Mahabharata da Índia, vai encontrar em Eucalião e Pirro, e vai encontrar em epopeias do Hindustão ou do mundo grego, ou mesmo no mundo romano, com Ovídio, você vai encontrar essa noção meio mitológica de que na origem o homem viveu uma idade de bondade, uma idade áurea, uma idade de paz, e os deuses mesmos concederam a eles. É o paraíso terrestre das origens que também aparece na cultura hebraica cristã. Então, o crime, o delito, é uma quebra dessa paz. Como o primeiro pecado, na tradição hebraica, é uma quebra da paz e uma dissensão entre o homem e a mulher para sempre a partir de um pecado. Essa noção de paz quebrada por algo contrário aos deuses é uma noção comum em muitos povos, e no mundo romano não foi diferente. A essa quebra da paz deve vir uma pacificação, deve vir uma restauração da paz, pelo resgate, pela punição, pela expiação, pela consagração do infrator aos deuses. Por isso que é comum nas leis antigas romanas você encontrar a expressão saceresto, como sendo a sentença final, a punição final para aquele que praticar determinado delito. Principalmente esses delitos de caráter mais religioso explicitamente. Por exemplo, havia um crime muito antigo que era o crime de terminum movere, ou seja, se alguém alterar, modificar um marco geográfico, um sinal da estrada, uma milha que anota, que faz as referências aos limites dos campos, ou das ruas, ou dos traçados geográficos, isso devia ser muito grave, porque as pessoas iam perder a referencial,
já que era um mundo sem GPS. Então, modificar uma placa de trânsito, vamos chamar assim nos termos de hoje, era considerado um crime grave. Quem praticasse saceresto, ou seja, qualquer cidadão romano, pode matá-lo, pode sacrificá-lo aos deuses. O infrator leva a pena de morte. Uma das formas de dizer a pena de morte nas leis antigas era decretar o saceresto, cuja tradução é: seja um sagrado, seja consagrado, seja ele morto, consagrado aos deuses pela punição, como punição pelo mal que fez. A lei das 12 tábuas, por exemplo, previa até a morte, a consagração de um pater familias, que fosse patronos, e tivesse um cliente, e fraudasse esse cliente. Ou seja, até o vínculo de fidelidade, de fides religiosa, que unia o antigo patronos ao seu cliente, era tão sagrado que se o patronos fraudasse o seu, não é propriamente um servo, mas o seu cliente, aquela pessoa que vive nas suas terras, que tem uma relação de fidelidade, que trabalha, produz ópera para o seu patronos, se esse patronos, que também tem o dever de protegê-lo, de advogar por ele, de ir ao fórum para protegê-lo numa ação judicial, por exemplo, esse patrono, se fraudar o seu cliente, saceresto, ele rompe um vínculo de fé religiosa e pode ser punido com a morte. A mesma coisa quando as leis sagradas foram aprovadas lá em Roma, no começo da República, que determinaram a inviolabilidade de um tribuno da plebe. Se alguém tocasse num tribuno da plebe, ofendesse um tribuno da plebe, sofria a consacratio e poderia ser morto por qualquer pessoa da cidade, sem que essa pessoa incorresse no crime de homicídio. Então, feita essa recordação desses dois temas que faltaram da aula passada, sobre as origens das noxe, desses crimes genericamente falando de quebra da paz, que eram todos os crimes, delitos, ainda não havia uma distinção clara, vamos passar ao estudo específico de cada um dos delitos. Vimos na aula passada as características gerais dos delitos, a diferença entre o direito moderno e o direito romano. Vimos que os delitos privados vão se reduzindo ao ponto de, no final da República, serem só 4. E vamos hoje tratar, nesta aula, do delito de injúria. A palavra injúria, como pode ser vista, é composta de 2 termos. A preposição in, que em latim pode tanto significar a negação, como pode significar o que é contrário, e iúria, que é a palavra que deriva de ius iuris, a palavra que deriva de direito. Então, a expressão injúria, lá nas origens, quando ainda era próxima do seu sentido etimológico, injúria significava qualquer ato contrário ao direito. Então, não havia uma noção específica de delito, de crime. Qualquer ato contrário ao direito era uma injúria, era um delito, era uma noxa. E esse delito geral de injúria, como qualquer ato contrário ao direito, acabou perdendo o significado. Por quê? Porque nós já vimos na aula passada que os atos contrários ao direito foram sendo cada vez mais especificados pelas leis e pelos costumes. Muitos deles, muitas das injúrias, das ofensas ao direito, foram ganhando nomes próprios, foram ganhando nomes técnicos de delitos e de crimes. Então, deixou de ser uma injúria no sentido genérico de ato contrário ao direito e passou a ser um crime, o homicídio, o incêndio, o crime de incêndio, o crime de peculato, o crime de perduélio, de traição à pátria, e assim por diante, naquelas vários crimes que são estudados no direito penal. Outras injúrias foram se especificar e vão virar atos contrários ao direito mais específicos, como furto, como roubo. Então, esse delito geral de injúria do século VIII, e que vai avançando, tem um sentido genérico sobre o qual nós pouco sabemos. Mas ainda resta, até no vocabulário popular de hoje,
o conceito de injúria. Por exemplo, quando uma pessoa comum do povo fala assim: eu estou injuriado, hoje furaram a minha fila, eu estou injuriado, o fulano não me pagou a dívida, eu estou injuriado, alguém me xingou. Ou seja, a expressão estou injuriado, no vocabulário popular, o que significa? Significa sofrer qualquer ato contrário ao direito. Pode ser um roubo, um estelionato, um latrocínio, um homicídio, pode ser um furto, qualquer ato contrário ao direito, nós falamos, eu estou injuriado, eu me sinto ofendido no meu direito. Bom, esse é o sentido genérico de injúria, nós não vamos tratar dele, não interessa para nós. A injúria começa a ficar mais interessante quando ela vem regulamentada num retrato que nós temos na história, que é o delito de injúria previsto na Lei das 12 Tábuas. Há 4 situações nas 12 Tábuas que são vinculadas ao termo injúria, a palavra injúria. Membrum ruptum, os fractum, outras injúrias, injúria leve, e carmen malum. Então nós temos 4 situações que nas 12 Tábuas ainda eram consideradas injúrias. É o que havia sobrado da injúria genérica do passado. Agora nós temos 4 específicos delitos de injúria. Um dia, esses 4 delitos de injúria vão se simplificar ainda mais, e lá no segundo século antes de Cristo, a injúria vai se tornar um delito estabelecido pelo pretor romano com mais clareza, com mais tecnicidade, com mais detalhes. Vamos antes conhecer como foram esses 4 delitos de injúria previstos nas 12 Tábuas. 2 deles eram de lesão corporal. Um deles, o membrum ruptum, o rompimento de um membro de alguém, arrancar um pedaço de alguém. O que diziam as 12 Tábuas? Dizia que, né, se membrum rupsit, se tiver um membro rompido, ou seja, arrancou um pedaço, arrancou um braço, arrancou um pé, arrancou um pedaço de alguém. Se alguém teve o seu membro tolhido, né, cortado, rompido, a Lei das 12 Tábuas tinha uma disposição muito curiosa e muito diferente das normas modernas. A Lei das 12 Tábuas previa a seguinte pena, a seguinte punição para quem causasse essa lesão corporal gravíssima de cortar um membro de outra pessoa. A lei dizia assim: Nicum eo passit, talio esto. Traduzindo esse latim arcaico da Lei das 12 Tábuas, tão arcaico que é difícil compreender os textos das 12 Tábuas. Eu até apresento para vocês 2 grandes autores nacionais que traduziram a Lei das 12 Tábuas do velho latim arcaico para a língua portuguesa. São 2 autores de nome internacional, grandes romanistas brasileiros que escreveram muito sobre o direito romano e a gente sempre valoriza. Um deles é Silvio Meira, um romanista do Pará. Os 2 tiveram origem no norte, na escola do Recife. Silvio Meira, grande romanista do Pará, que escreveu diversas obras, entre elas a tradução da Lei das 12 Tábuas, que eu tenho aqui presente, e o outro grande romanista brasileiro, Van Dyck Londres da Nóbrega, que foi criador da grande revista internacional de direito romano, Romanitas, que durou algumas décadas, e que foi autor de inúmeros livros, manuais de direito romano. Entre eles, a Lei das 12 Tábuas. Van Dyck Londres da Nóbrega, um grande latinista, que também foi professor e diretor do Colégio Pedro II, o primeiro grande colégio de ensino médio e das primeiras letras universitárias, criado no Rio de Janeiro, ainda na época do Império, ainda na época de Dom Pedro II, e que está lá até hoje no Rio de Janeiro. Muito bom. Esses 2 grandes autores romanistas nos revelam essas 4 formas de injúria previstas na tradução deles da Lei das 12 Tábuas. O primeiro caso, do membrum ruptum, arrancar um pedaço, a lei tinha essa solução curiosa.
a lei das 12 tábuas dizia: se você não se pacificar, se você não fizer um acordo, uma paz, um acordo monetário com o outro, com a vítima pode agir como talião, ou seja, também vai poder cortar um braço seu. Então, a lei das 12 tábuas previa, de um modo ainda hesitante, essa, esse estímulo para que as partes se compusessem, fizessem a compositio pecuniária voluntária, ou seja, fizessem um acordo sobre um preço a pagar, ou seja, virava uma obrigação pecuniária, pagar um valor de multa combinado entre as partes, para que ela não mais pudesse se vingar da outra. Se houvesse a composição, estava cumprida a obrigação e concluída a relação obrigacional. Mas se não houvesse o pagamento, por acordo, então a outra parte tinha direito ao talião. Pena terrível, desumana, que um dia os romanos também vão abandonar. Mas nas 12 tábuas ainda havia essa aplicação de uma pena que era muito pesada, embora, eu já tenha mencionado isso numa outra aula, o talião seja uma pena, de um certo modo, evoluída, na medida em que antes do talião, lá nas origens do direito romano, a vingança que um pater-familias podia fazer em relação ao que praticou o delito era ilimitada. Foram os reis, ou as leis, ou os costumes que introduziram a limitação do talião. Agora, família, você não pode se vingar ilimitadamente, sem limites. Deve ser apenas vingada no limite do talio, no limite da ofensa recebida. Então, a lei das 12 tábuas, para a injúria de lesão corporal gravíssima do membro, um ruptum, previa a sanção ou da composição voluntária ou do talião. Já a segunda forma de lesão corporal prevista nas 12 tábuas era chamada de os fractum. Os fractum se traduz como osso quebrado, uma fratura óssea. Então, se numa situação qualquer, o infrator, o ofensor, numa briga, num litígio, ou sem querer ou por querer, não importa, causa uma fratura óssea na vítima, ou surge para a vítima um credor. O credor se torna vítima, ou melhor, a vítima se torna credora do infrator e poderá exigir o pagamento da multa prevista nas 12 tábuas. E qual era a pena fixada pelas 12 tábuas? Uma pena privada, para um delito privado de os fractum, de injúria em razão de um osso quebrado. A pena era de 300 asses, 300 moedas de bronze, caso a vítima fosse um cidadão livre. Se a vítima fosse o servo, você tem que pagar 150 asses para o dono do servo, para o dono do escravo. Então, aqui não existe talião. Você não vai poder lá e quebrar o osso do outro, ou quebrar o braço do outro, ou quebrar a perna do outro. Mas você deverá pagar uma quantia que, na época, deveria ser muito alta. Nós não temos propriamente uma proporção, mas sabemos que era uma multa bastante pesada, pagar 300 moedas ou 150 moedas pela injúria gravíssima de fraturar um osso de alguém. A lei das 12 tábuas também previa uma outra injúria, que dizia genericamente outras injúrias. E se houver outras injúrias, e depois se interpretou um tapa, um beliscão, um arranhão, um chute, um hematoma que você causar em alguém, mas não chegou a arrancar pedaços, não chegou a fraturar um osso, mas causou uma lesão corporal mais leve. O castigo também era pesado, era pagar 25 moedas, na época das 12 tábuas, de bronze, para a vítima. A vítima poderia exigir em juízo, porque a lei das 12 tábuas previu ações judiciais. Então, nós vamos ter uma actio injuriarium legítima, que anteriormente tinha até outro nome, que não vem ao caso agora, e por meio dessa ação, o credor, que foi a vítima,
pode exigir o pagamento das 25 moedas do infrator. Então, por um tapa que recebeu, por um tabefe, um bofetão que tenha recebido. Muito bem. A última injúria prevista nas 12 tábuas, há interpretações diferentes até sobre essa modalidade de injúria, mas nós temos fragmentos de texto da antiga Lei das 12 Tábuas que encaixam como injúria o carmen malum, também conhecido como carmen famosum, como tabule deprecatorie, como oxentare. Essas palavras todas, essas expressões todas, significam que alguém praticou um ato de magia negra, de magia de tentar evocar deuses do mal para desejar o mal para alguém ou para alguma coisa de alguém, desejar uma doença, desejar que o animal morra, desejar que alguém morra, e fazer umas evocações, uns chamamentos de entidades divinas da maldade para fazer o mal para o outro. Os romanos consideravam esse tipo de encantamento, de bruxaria, como um delito privado. Ou seja, se a vítima soubesse que alguém fez uma tabuinha ou compôs uma tabuinha escrevendo essas evocações dos deuses do mal, Carmen quer dizer canção, quer dizer é, poesia, também quer dizer frasezinhas de memória que você fazia, nesse caso, malum, para fazer um mal aos outros. Porque acreditava-se que existiam algumas fórmulas mágicas para você evocar as maldades e fazer maldade aos outros. Isso era delito, e era delito privado. Um dia vai ser um crime grave, que vai gerar até a deportação. Se um romano pratica bruxaria, pratica esses tipos de atos de desejar o mal e evocar deuses do mal, ele pode ser até deportado para fora de Roma. Nessa época das 12 tábuas, o delito era grave, mas era um delito privado. E qual era a punição, o castigo para a injúria desse tipo, de desejar mal e evocar o mal para alguém? A pena era de que o credor podia fustigar esse devedor até a morte, podia ir à praça pública e dar umas bastonadas na cabeça dele. Claro que não precisava levá-lo até a morte, mas se levasse, não estava praticando crime. Então, essa injúria, dessas 4 injúrias previstas nas 12 tábuas, ela acaba sendo depois transformada em crime, vai fugir do mundo, embora a ideia que está ali por trás é de desejar um mal à pessoa, de ofender a uma pessoa, em que você fala mal da pessoa. Esse carmen malum também é uma forma de difamação, também é uma forma de evocação de palavras maldosas para alguém, o que vai nos lembrar uma ofensa contra a honra no futuro. Essa relação não é clara, mas ela está junto com a noção genérica de injúria, que vai ser tanto de injúrias físicas, como mais tarde, vamos ver na próxima fase, de injúrias morais, de ofensas morais feitas a alguém. Muito bom. Assim é o retrato de 453 a.C. da Lei das 12 Tábuas. Nós temos 4 modalidades de injúrias, 2 lesões corporais muito graves, uma lesão corporal ou uma ofensa física leve, com a pena de 25 asses, e uma ofensa mais grave, que é desejar o mal para alguém e fazer cançõezinhas desejando o mal para alguém, ou oxentare, fazer essas bruxarias. Com o passar do tempo, essas penas previstas nas 12 tábuas acabaram ficando, pela inflação, defasadas. Essas penas acabaram também sendo vistas como, com o passar dos séculos, como insuficientes, porque muitas vezes pode causar a impunidade, porque se é um rico que pratica uma injúria, ele paga a quantia e está livre. E isso não parece ser muito justo. Quando a lei fixa uma multa determinada, né, fixa para um delito,
corre o risco de essa lei virar uma lei que traz impunidade para os ricos, não é verdade? Tanto é verdade que existe numa obrazinha chamada, uma obra grande, não é obrazinha não, de um autor latino, da literatura latina, ele não é jurista. O nome dele é Aulus Gellius. Eu tenho aqui uma edição em 3 volumes, bilíngue, latim e francês, da editora Garnier, de uma obra escrita no primeiro século, chamado As Noites Áticas, de Aulo Gélio. As Noites Áticas, as noites na Grécia, foram uma obra de vários relatos feitos por Aulo Gélio, um grande erudito romano, conhecedor da cultura latina, da cultura grega, de alta erudição, e ele escreve cada dia ele escreve como se fosse um diário, né, fatos pitorescos da vida romana, da vida grega, trata de tudo, de geometria, de história, de geografia, de direito, trata de tudo. Cada dia ele trata de algum assunto, ou grego ou romano, às vezes comparando um com o outro. E numa dessas divagações que Aulo Gélio escreve sobre a injúria, ele diz assim, que lá em Roma um certo cavaleiro, está no livro 20, nos primeiros parágrafos do livro 20. Ele diz que um certo cavaleiro romano, cavaleiro era da ordem dos equites, ou seja, tinha já uma certa fortuna e uma importância na cidade. Um certo cavaleiro, que parecia ter sido muito maldoso também, não há muitos detalhes sobre a vida desse Lúcio Verácio. Ele fez o seguinte, ele, para zombar da lei das 12 tábuas, já na República, já não se conformando que a multa era apenas 25 asses se alguém ofendesse o outro, ele pediu para o seu escravo carregar uma bolsa de moedas e ele foi com o seu escravo para o Fórum Romano e começou a dar tapa em todo mundo. E antes que a pessoa pudesse reclamar qualquer punição contra ele, ele falava, escravo, entregue aí 25 moedas para ele e pela lei das 12 tábuas, já estou quite, não devo nada para ele, não posso ser punido. Então, com essa zombaria que nos faz lembrar aquele famoso provérbio, ridendo castigat mores, rindo ele zomba dos costumes, né, que aparece nos epigramas, né, de um famoso autor latino, esta zombaria parece ter dado algum efeito, porque nesse período do final da República, os pretores romanos conseguiram encontrar uma solução para esta injúria que tinha uma pena fixada pelas 12 tábuas, já defasada e que gerava impunidade. Os pretores romanos, algum pretor romano que desconhecemos, criou, por meio do seu edito, o edito do magistrado, lembram-se dele, que começa a ser produzido ali por volta do segundo século a.C., o cargo de pretor surge em 267 a.C. Algumas décadas depois, ele começa a elaborar o seu edito e introduzir várias novidades no seu edito. E no edito do pretor surgiu a Actio Injuriarum Estimatoria. Actio Injuriarum Estimatoria, ou seja, as pessoas que sofriam uma injúria, uma lesão corporal, não precisavam mais seguir o ritual das 12 tábuas, da Actio Injuriarum Legítima, mas podia agora adotar o novo ritual judicial criado pelo pretor romano, que consistia no seguinte: a vítima da injúria, que, por exemplo, sofreu uma lesão corporal, sofreu não importa se sofreu um tabefe ou se sofreu um corte ou uma injúria grave no seu corpo, ela entra com uma ação contra o infrator, contra o autor do delito, que causou a injúria, para obter um valor. Mas qual vai ser esse valor? Não será mais o valor das 12 tábuas, mas será um valor fixado in bonum et equum, ou seja, segundo o bom e o equitativo, de acordo com a equidade. Então, o pretor romano vai estimar uma pena pecuniária no caso concreto,
ele vai levar em conta as qualidades da vítima ou do agressor, e vai fixar uma pena, um castigo que pareça ser mais justo. Não só, em alguns casos, é o próprio pretor que fixa essa pena, que era mais raro, mas na maior parte dos casos, ele vai fazer o seguinte: para evitar estabelecer uma multa, cada pretor estabelecer uma multa diferente, conforme muito diferenciada, ele vai nomear um tribunal de árbitros, ou de 3 a 5, dependendo da situação, de 3 a 5 árbitros privados para julgar o valor dessa multa. Quando o pretor ele próprio não fixava, ele estabelecia e concedia para um tribunal de árbitros escolhidos pelas partes e nomeado por ele, pretor, fixar o valor dessa multa. Então a multa passou a ter um valor estimado, é a axio estimatória, uma axio, né, injuriarum uma estimatória, o que acabou encerrando aquela fase de uma fixação de multa precisa que podia ser injusta ou defasada. E agora nós temos uma multa estabelecida de acordo com as circunstâncias de cada ofensa. Ao mesmo tempo que esse tribunal vai ter liberdade para fixar o valor da multa, esse tribunal se chama Tribunal dos Reciperatores, ou também chamado ou uma punição paralela, que é a punição de infâmia. Quem for condenado por ter praticado injúria, por ter praticado a lesão corporal, também é notado de infâmia. Então ele não pode se candidatar aos cargos públicos, ele não vai perder o sufrágio, entre outras consequências em matéria de testemunhos, de outros direitos processuais e públicos. Então, são ações que geram a infâmia do devedor, que vai pagar essa multa e ainda vai ficar com o seu nome infame. Ao mesmo tempo que o pretor cria a ação estimatória, o pretor vai alargar os casos da injúria. A injúria não vai ser mais só para membro rompido, osso fraturado e outras injúrias leves, mas vai ser injúria em geral, danos à integridade física de alguém em geral. E não só danos à integridade física, como o pretor também aumenta para não só a lesão corporal, mas também para atingir aquelas situações em que alguém ofende o outro, ofende a honra, ofende o decoro de alguém. Essa extensão da ação de injúria, da axio injuriarum estimatória, para situações de ofensa à moral de alguém, ofensa a alguém, acaba, né, dando origem a um alargamento do conceito de injúria que praticamente existe até hoje, com o nome de ofensas às pessoas. Hoje nós temos a figura do dano moral, que também é uma derivação disso. Os romanos não falavam propriamente em dano moral. Sabe por quê? Porque os romanos não olhavam para o sofrimento da vítima. Os romanos olhavam para a atitude ofensiva do agressor. Então, o foco dos romanos era a ofensa, ou física, ao corpo da pessoa, ou a ofensa, o ato de ofender alguém, com essa intenção de ofender, de lesar a moral de alguém. Então, punia-se essa ofensa sem preocupar-se em tentar fixar um valor do preço da dor que o outro está sofrendo. Porque hoje, o dano moral, ao mesmo tempo que leva em conta essa ofensa praticada por alguém, leva em conta também aquilo que os modernos chamam de precium dolores, o preço da dor, o quanto aquela pessoa sofreu de constrangimento público, ou sofreu como dor mesmo pessoal por aquela atitude do infrator. E aí estima-se um valor para compensar esse dano, essa dor sofrida por alguém. Isso o direito moderno. Os romanos não falavam em danos morais, mas falavam nas ofensas morais. E os primeiros casos que o Edito do Pretor considera como ofensa moral são chamados
por exemplo, de convicium. Convicium quer dizer muitas vozes. Vicium vem, aí vicium com C, não com T, vem de convoces, ou seja, a vociferação. Alguém falar na frente de todo mundo, coletivamente, vozes, gritar contra alguém, vozes. Então, alguém fazer um xingamento a você no fórum, em praça pública, em algum lugar, fazendo uma algazarra, fazendo um convício. Existe a palavra em português também, convício, como ofensa a alguém, gritando contra alguém, palavras, né, ofensivas publicamente. Também alargou o pretor a injúria para outros tipos de ofensas morais, que foram chamadas, por exemplo, no caso que vou citar, de ademptata pudicícia, ou seja, de delitos atentados contra o pudor de alguém. Então, por exemplo, se você submetesse uma criança a uma situação sem pudor, ou ofendesse, por exemplo, deixando-a em situação embaraçante do ponto de vista sexual, do ponto de vista que atinge ao pudor daquela criança, você poderá ser punido e o pretor estabelecerá, com a ajuda dos recuperadores, fixará uma multa para esse que ofendeu a moral de uma criança, ou mesmo de uma mulher, né, o pudor feminino. Então, a pudicícia, o pudor, o recato doméstico deveria ser preservado. Então, se alguém ofendesse uma mulher, tornando-a vulnerável num ambiente social, ou constrangendo-a sexualmente, de alguma forma, também uma criança, isso podia ser inserido dentro desse delito de ademptata pudicícia. E assim outras ofensas morais que vão sendo alargadas. Além dessas ofensas morais e das ofensas físicas, dano à integridade física, os juristas romanos do período clássico também alargaram mais casos para mais casos as injúrias. Lábio, grande autor importante, né, em matéria dos contratos inominados que já estudamos, esse grande jurista visionário, é considerado por muitos como um dos juristas mais modernos, assim, mais visionários do futuro do direito, cientificamente falando, que foi Labião. Foi ele que, de um certo modo, importou ou adaptou o conceito de hybris, que é traduzido em latim por soberba, por supérbia, né, ou aparecendo nos termos dos juristas romanos com o nome de contumélia, qualquer hipótese de ofensa à honra ou a decoro de alguém. Então, Labião que parece ter organizado melhor essa noção da injúria enquanto ofensa moral. E essa injúria enquanto ofensa moral vai exigir alguns requisitos, que nós vamos ver no próximo quadro. Entre eles, a ideia de que a injúria pressupõe uma intenção de ofender. Então, a pessoa que praticou a ofensa moral tem que ter pronunciado ou feito o ato com a intenção, o ânimos do injuriante. Ele tem que ter ultrapassado os bons costumes, ultrapassado o decoro, ultrapassado o que se esperava e atingir. Híbris dá essa ideia de ultrapassar e atingir com a intenção de ofender a alguém, o decoro de alguém. No primeiro século antes de Cristo, na época de Sila é aquele general romano que praticamente foi um tirano, né? Ele está inserido naquelas últimas crises de quase guerra civil na República Romana do primeiro século. Por volta ali de 81 a.C., ele faz grandes reformas em matéria de direito penal e introduz os tribunais das questões perpétuas e introduz vários delitos, entre eles a Lex Cornelia, Cornelia Sila, Cornelia Sula,
é o próprio general a que me refiro, Alex Cornelia de Iniuris, tratou de algumas situações em que a vítima da injúria poderia optar entre ou ingressar com a ação de dano perante o pretor, ou entrava com uma ação nos tribunais das questões perpétuas, assim chamadas, coram populo, diante do povo, para acusar diretamente alguém por ter praticado uma injúria atroz, uma injúria gravíssima. Essas injúrias atrozes vão ser depois definidas. São injúrias atrozes, por exemplo, você ofender um senador, injúria atroz, você ofender alguém no Fórum Romano, numa cerimônia pública, no teatro, injúria atroz. Né? Vamos ver alguns casos. Por exemplo, se alguém praticar uma lesão corporal mais grave, por exemplo, verberar, pulsar, ou seja, fazer uma fustigação, ou dar murros fortes na outra pessoa, né? Ou até foi considerado também injúria grave, atroz, o dom vi introire, ou seja, fazer a invasão do domicílio com violência na casa de alguém, é ofender alguém entrar numa casa do outro com violência. Então, quem praticava injúria atroz podia ser réu ou de uma ação de injúria privada feita pela vítima, ou essa vítima, se quisesse, acusava publicamente coram populo diante do povo numa ação judicial, penal, que já é direito criminal, então nós não vamos estudar, porque é direito público romano. Embora alguns autores digam que, no caso da injúria atroz praticada, por exemplo, é a explicação que nos dá o grande romanista que acabei de citar, o professor Van Dyck, Londres da Nóbrega, no seu manual de direito romano, ele explica que, apesar de ser um processo judicial público, ainda tinha uma natureza privada, porque, excepcionalmente, a multa que fosse fixada pelo tribunal público seria uma multa recolhida para a vítima, para o autor da ação. Mas só que tem um detalhe, nessas ações penais públicas, que nós não vamos estudar, dos tribunais das questões perpétuas, o acusador, a pessoa que acusa o outro de um crime, ele está sujeito a, eventualmente, a ele sofrer a punição que ele desejava para o outro, se ele não conseguir provar que o outro praticou o crime, que o réu praticou o crime. Então, era uma ação de muita responsabilidade por parte do autor da ação. Ao que parece, segundo algumas interpretações, no caso de injúria atroz, se um particular, em vez de entrar com a ação no pretor para obter uma multa fixada pelo Tribunal dos Recuperadores, mas se esse particular quisesse fazer uma ação pública, né, diante do povo, acusando alguém de injúria atroz, se ele não provasse e perdesse a ação, ele teria que pagar 10% da pena que seria cobrada daquele autor da injúria atroz. De qualquer maneira, no período pós-clássico, as injúrias atrozes, os delitos de injúria mais graves, como são as lesões corporais graves, as ofensas graves à integridade física de alguém, são delitos públicos perseguidos e punidos pela autoridade pública. Muito bem, então tivemos uma visão bastante completa das várias injúrias e daquilo que se tornou a injúria do direito clássico. A injúria do direito clássico se tornou uma espécie de delito privado que signifique uma ofensa ao corpo ou à moral de alguém. Uma ofensa dolosa, desejada, uma doença, com a pessoa praticou com uma intenção de ofender o outro. No caso da injúria, é uma ação vindictam expirans. O que quer dizer isso? É uma ofensa de caráter personalíssimo, portanto não se transmite nem ativa nem passivamente. Já mencionei isso
na aula anterior, e por ter sido criada pelo pretor, a Actio Injuriarum Estimatória, ela expira em 1 ano. Geralmente os delitos fixados por lei ou por costumes são imprescritíveis, tá bom? Normalmente o direito romano não tinha prescrições, mas quando é o pretor que cria, normalmente há prescrições. E a prescrição da Actio Injuriarum era de 1 ano. Caso a vítima não ingresse com a ação, então presume-se que ela perdoou. Então a sua vingança se expirou e presume-se que ela perdoou o agressor. É preciso também que o autor da ofensa seja alguém que tenha capacidade de dolo. Então, se é uma criança que eventualmente xingou um senador, né, mas por ser criança não sabe das noções. Então, ele não tem a capacidade de agir com dolo. Né? É isso, então. Está concluída a noção genérica sobre o delito de injúria. Passaremos, na próxima aula, a tratar do segundo delito privado. Tratamos da injúria, que se encaminhou cada vez mais para dano à integridade física e para ofensas morais. Um autor brasileiro que tratou do assunto e que escreveu um livro publicado pela, pela nossa escola de romanistas de São Paulo, é do professor Jaime Meira do Nascimento Júnior. Ele escreveu uma obra sobre a integridade física e sua proteção jurídica no direito romano. Ele trata principalmente da injúria e do próximo delito, que é o delito da Lei Aquilia. Professor Jaime Meira hoje é promotor de justiça no Vale do Paraíba e, né, grande estudioso do direito penal também, né, e do direito penal romano. Ele estudou na França com o professor Michel Lambert e nos deixou essa belíssima obra. Mais um dos diversos orientandos do professor Eduardo March, né, como foi o professor Darcio, como foi esse professor que está dando aula para vocês, e tantos outros, como a minha esposa também foi orientanda do professor Eduardo César Silveira Vitamarque, a quem eu rendo as nossas homenagens e encerro esta aula sobre a injúria, o dano de ofensa ao corpo de alguém, lesão corporal leve, ou ofensa moral a alguém. Até logo, até a próxima aula sobre o dano aquiliano, o dano da Lex Aquilia. Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo da hora em que você está. Até logo.